Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os taperenses que nos ouvem, escutam via redes sociais, também as pessoas presentes, ex-vereadora Solange, ex-vereador Colares, Jocelaine, da assistente social, doutor Paulo Clanha, aí, presente também, demais colegas. O Pipe eu não vi ainda, está atrás ainda. Ex-vereador Pipe, também. Solicito ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Aurélio Vicari. Presente. Cristiano Pinheiro. Presente. Daniel Gardim. Presente. Jackson Lauxin. Presente. Giovanna Elzelame. Presente. Leodegar Tischer. Presente. Leonardo Scherer. Presente. Lisiane Machiavelli. Presente. Renato Cassol. Presente. E o senhor presidente? Havendo número regimental invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Tapera, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 19 de maio de 2025 e solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Não tenha inveja aos homens maus, nem deseje estar com eles, porque o seu espírito medita rapinas, e os seus lábios falam enganos. Amém. Coloco em discussão a ata número 013 de 2025. Em discussão, a ata 013. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A ata 013. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências expedidas e recebidas. Correspondências expedidas ao Executivo Municipal encaminhando as matérias apreciadas por esta Casa Legislativa. Seria isso, senhor presidente? Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Executivo Municipal. Correspondências recebidas do Executivo Municipal. Ao presidente e vereador Daniel Gardim, Câmara Municipal de Vereadores de Tapera. Ao cumprimentá-lo cordialmente, o município de Tapera, representado pelo prefeito municipal Oswaldo Henrique Filho, vem manifestar-se, considerando que o Executivo Municipal encaminhou o projeto de lei número 118/2023 ao Legislativo Municipal e que o mesmo não foi analisado pela comissão e encaminhado à votação até a atualidade. Considerando que a época 2023, a região do Alto Jacuí, através do consórcio Comaja, possui um entendimento inicial de fazer estudo prévio para uma possível licitação regional do saneamento, mas que, por fim, decidiram aditivar com a Corsã Angé. Considerando que a região inteira, integrante do Comaja, além de outras regionais como municípios integrantes da Ampla e Ciplan, por fim resolveram aditivar com a Corsã. Considerando que 9 entre os 10 municípios do estado atendidos pela Corsã também assinaram, totalizando 317 municípios atendidos pela Corsã aos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Considerando que os contratos de aditivo celebrados por este município foram elaborados pela empresa Corsã como contrato de adesão, aqueles contratos em que os órgãos não participam da elaboração das cláusulas, elas já estão prontas. Comunicamos que o Executivo reiterará o projeto de número 118/2023, pois o mesmo perdeu objetivo tendo havido a celebração de aditivo contratual com a Corsã Angé, assim como a grande maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Outro sim requer a retirada do projeto 118/2023. Gabinete do Prefeito, 3 de maio de 2025, Oswaldo Henrique Filho, Prefeito Municipal.
Excelentíssimo senhor Daniel Gardim, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo presidente do Legislativo Tapierense, a Administração Municipal de Tapera, através da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Desporto e Lazer, convida Vossa Senhoria, juntamente com os demais vereadores, para prestigiarem a abertura oficial da 34ª Feira do Livro, evento tradicional da Cidade de Cultura, há mais de 3 décadas, que realizar-se-á no dia 26 de maio do corrente ano, às 19 horas, no Centro de Eventos. A 34ª Feira do Livro abordará a temática entre livros e saberes, ler o mundo para transformá-lo, e ocorrerá de 26 a 30 de maio, sendo um evento que valoriza e fomenta a literatura, o conhecimento e a cultura, oportunizando encontro com escritores e contadores de história, exposições de artes visuais, artes plásticas, workshop e escrita criativa, apresentações culturais e livrarias. Contamos com as vossas ilustres presenças, atenciosamente, Oswaldo Enche Filho, prefeito municipal, Lucimara Carpe Canova, secretária municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tapera, senhor presidente e nobres vereadores, comunico vossas senhorias que, em termos do artigo número 51, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente a emenda legislativa feita no projeto de lei municipal de autoria do Executivo de número 039/2025, do prazo legal de 15 dias úteis, com comunicação no prazo de 48 horas dos motivos do veto. Razões do veto. A emenda ultrapassa os limites estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal, pois o vereador invade a competência exclusiva do prefeito municipal, conforme previsão do artigo 47, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 47. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre matéria orçamentária, tributária e a que autorize a abertura de crédito ou auxílios, prêmios e subvenções. Senhores vereadores, o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 39 trata-se de serviço de auxílio à população, no qual a sua obrigatoriedade, como faixa na emenda legislativa, implica em aumento de despesas. Ao se determinar em qualquer estudo de impacto a obrigatoriedade de serviços de captura, remoção, soltura e castração de cães e gatos, sendo que o vereador não possui competência para provocar aumento de despesas ou interferir em finanças de outro poder, por meio de sua iniciativa, alterando o impacto original previsto. O poder da República, conforme a criação na Magna Carta, Constituição Federal e em cláusulas pétreas no 2º artigo estabelece. Artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Significa dizer que o Legislativo, Executivo e Judiciário são poderes independentes, como suas autonomias, e que o vereador, que pertence a outro poder da República, o Legislativo, não pode interferir na questão financeira ao obrigar um serviço que gera impacto em crédito. O vereador que propôs a emenda está agindo em ato incompatível com a Constituição Federal, proposta inconstitucional. Por fim, o senhor presidente e demais vereadores, essas são as razões do veto, sendo que se apresenta para o momento, sugiro que seja mantida na integralidade do texto original. Aproveitamos o anseio para reiterá-los os votos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 3 de maio de 2025, Oswaldo Enche Filho, Prefeito Municipal.
Projeto de Lei Municipal número 46/2025 autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e excepcional interesse público para atender necessidade temporária da Secretaria Municipal de Administração e da outras providências. Número de vagas, 2. Cargo assistente administrativo. Carga horária, 40 horas semanais. Remuneração, R$ 4.019,91. Justificativa ao projeto de lei municipal número 46/2025. Senhor Presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los, segue em anexo para que receba análise e aprovação desse Poder Legislativo o projeto de lei em epígrafe que solicita autorização legislativa para efetivar contratação emergencial e de excepcional interesse público para atendimento de necessidade temporária junto à Secretaria Municipal de Administração. Referida modalidade de contratação possui natureza temporária e deve atender 3 pressupostos básicos materializados na lei maior, quais sejam determinabilidade temporal, a temporariedade e a excepcionalidade. O caso presente se enquadra na exceção à regra consagrada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, eis que se trata da contratação de 2 assistentes administrativos em decorrência do término da vigência das leis anteriores que autorizam tal ato. Ante o exposto e diante da supremacia e do interesse público que presta fundamento para a presente modalidade de contratação, solicitamos autorização legislativa para formalizar, por meio de contrato administrativo, o objetivo deste projeto de lei, o qual deverá ser apreciado em regime de urgência, nos termos do artigo 135 do regime interno desta Casa Legislativa. Contando com a costumeira atenção desta edilidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, Oswaldo Henrique Filho, Prefeito Municipal. Seria isso, senhor presidente? Solicito ao secretário que faça a leitura dos trabalhos dos vereadores. Trabalho dos vereadores. Proposição número 23/2025. O vereador abaixo-assinado pertencente à bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, requer, depois de ouvido o plenário, aprovação da seguinte: que o Executivo Municipal estude a possibilidade de estender a isenção de pagamento PTU também aos portadores de doenças que necessitam de tratamento de saúde contínuo, adotando como parâmetro o crédito utilizado para isenção do pagamento de imposto de renda da Receita Federal. Maiores consideração por ocasião da apreciação da matéria. Sala de sessão Adão Oliveira Damer, Adriano Kramer, PDT. Proposição número 24/2025. O vereador abaixo-assinado pertencente à bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, requer, após ouvido o plenário, aprovação do seguinte: proposição: que o Executivo Municipal estude a possibilidade de converter o valor pago em termos do ITBI total ou parcial em serviços de terraplanagem para terrenos adquiridos por empresas que possuem projetos de instalação de nova unidade fabril ou ampliação, empresas novas ou já existentes no município. Isso serviria como incentivo a instalar novos empreendimentos no município, gerando empregos e trazendo mais retorno de impostos ao município. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala de sessão Adão Oliveira Damer, Adriano Kramer, PDT. Proposição número 25/2025. O vereador abaixo-assinado pertencente à bancada do Partido Trabalhista Democrático Trabalhista, PDT, requer, após ouvido o plenário, a aprovação da seguinte proposição: que o Executivo Municipal estude a possibilidade de custear a vistoria de veículos licenciados em outro município, transferindo o endereço cadastral do proprietário veículo para Tapiera, de veículos com fabricação até 5 anos anteriores. Os veículos emplacados em outros municípios não contribuem para o IPVA, o retorno do IPVA, que estão usando nosso sistema viário municipal. Maiores consideração por ocasião da apreciação da matéria. Sala de sessão Adão Oliveira Damer, Adriano Kramer, PDT. Proposição 26/2025. O vereador abaixo-assinado pertencente à bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, requer, após ouvido o plenário, aprovação do seguinte proposição: que o Executivo Municipal estude a possibilidade de criação de uma lei
que assegure a participação de produtores rurais e orgânicos do município de Itapera sem ônus em eventos organizados, patrocinados ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal, a fim de incentivar a qualificação da produção rural, orgânica e da agricultura familiar, valorizando assim os produtos locais e apoiar a comercialização. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala de sessão Adão Oliveira Damer, Adriano Kramer. Pedido de informações número 14 de 2025. O vereador abaixo assinado pertencente à bancada do Partido Democrático Trabalhista PDT requer, depois de ouvido o plenário, a aprovação do seguinte pedido de informações: que o Executivo Municipal informe a relação das máquinas existentes no pátio do setor de infraestrutura, informando quais estão em funcionamento, em manutenção e em desuso. Letra A. Estes em manutenção, quais os problemas específicos de cada um. Letra B. Informe quais os equipamentos são cedidos para produtores rurais e de que forma é realizada a cedência. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala de sessão Adão Oliveira Damer, Jackson Lauxen, PDT. Pedido de informação. O vereador abaixo assinado, pertencente à bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, requer, depois de ouvido o plenário, a aprovação do seguinte pedido de informações: que o Executivo Municipal informe, em nome de quem foi feita a reserva do galpão crioulo do Parque de Exposição José Rosalina Keller nos dias 25 e 26 de abril de 2025. Maiores considerações por ocasião da apreciação da matéria. Sala de sessão Adão Oliveira Damer, Jackson Lauxen, PDT. Seria isso, senhor presidente. Então, vamos dar continuidade, passar o pequeno expediente, 10 minutos com a parte somente sobre as matérias apresentadas. Seguindo o sistema de rodízio, primeiro vereador com a possibilidade é Giovanni Zelano. Não, obrigado, senhor presidente. Vereador Leodegar. Não, obrigado. Vereador Leonardo. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Lisiane. Não, obrigada. Vereador Cassol. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, demais colegas, os que nos acompanham pelas redes sociais, os que nos acompanham neste momento, nesse espaço da Câmara de Vereadores, eu queria dizer, depois de ausente uma semana, agradecer ao nosso colega Adriano Jeremias Kramer, que assumiu na minha vaga, e dizer que eu lhe acompanhei na estada em São Paulo, na sessão, realmente uma sessão bastante interessante, muito boa, e dizer do excelente desempenho do vereador Kramer, depois vou comentar com relação às proposições dele. E dizer que fiquei meio estarrecido, nosso assessor jurídico Gilson, né, que nós fizemos em conjunto com a assessoria das leis de proteção dos animais, as gurias que participam, e olhando a lei que veio para o veto do seu prefeito municipal, eu quero dizer que não é incompetência nossa de fazer as leis. Senhor presidente, eu entendi bem a palavra incompetência. Nós não estamos criando nenhum aumento de despesa, nós não estamos invadindo as leis, o que compete ao município. Ficou muito claro isso aí para mim, e agora em diante vai ter outro comportamento, muitas vezes, na relação com esses assuntos. Porque o momento que nós colocamos ali, sugestão das protetoras dos animais, que o que diz ali é que quando tem um animal de rua vulnerável, ele não entra numa fila daqui a um mês. Tem que ser feito imediatamente, cortando a fila. Isso eu acho importantíssimo, porque senão tu vai esperar aqui 15 dias, acontece aquilo lá. E aí eu vi uns comentários nas redes sociais, e a pessoa fez o comentário que vem aqui, nessa tribuna, em qualquer lugar,
o desafio, que diz que não ficava resíduo nenhum no animal em si. Eu tenho que dizer para as pessoas que comentaram, estude melhor, eu tenho que voltar para iniciar as aulas na faculdade. Porque quando o animal está no cio, uma cadela, por exemplo, o gato, leva até quantos dias? De 10 até 15 dias. O que atrai os animais? É a presença do quê? Do hormônio que é expedido pelo animal e atrai os cães. E ela só vai ser concebida de 9 a 12 dias após o início do cio. Então, se tu pegar ela no começo do cio, não tem concepção nenhuma. Então, pode ser feito e deve fazer. Então, esse é o desabafo que eu tenho aqui. Então, nós não estamos gerando despesa, senhor presidente, e eu quero que essa matéria seja discutida no grupo. Nós todos votamos pelas emendas, né? Pela emenda aditiva. E agora o prefeito, não sei, eu quero saber o expertise lá do lado do prefeito, que faz essas manifestações até, para mim, até agressivas. Então, que fique bem claro. O vereador Jeremias Adriano Kramer, realmente acompanhei e vi as suas proposições muito interessantes e eu vou defendê-las. Por quê? Aquela do ITPI para trazer, do DETRAN para trazer os veículos para o município de Itapera, muito interessante, porque hoje o IPVA, 50% fica no município no momento que ele pagar. Se é R$2.000, R$1.000 vai para o Estado e R$1.000 fica no município no momento do pagamento. É isso? Então, é isso aí. Então, com relação a terraplanar e TBI também, acho interessante, com isso tu está estimulando as indústrias para investir no município de Itapera. Tem mais aqui a outra do TBI, tem a outra das leis orgânicas dos produtores do município de Itapera. Outra coisa interessante, que ia também estimular a produção de produtos orgânicos no município, ou mais, feira de produtor ou companhia. Então, são pequenos incentivos que será estudado para trazer mais produtores nesse sentido, que o caminho hoje está se partindo para a agricultura mais orgânica. Hoje tem um mercado bom e só falta um pouco de estímulo e divulgar. E a outra proposição, não baixei, gostaria de pedir do vereador, meu secretário, aí, o Jackson, do a parte a ele. Só um momento, achar aqui, senhor vereador. Desculpe, é um pequeno expediente, tem essa É aquela dos deficientes. Ah, sim. Deficiente com A isenção do IPTU, auxílio do IPTU para as pessoas com doenças... Sim. Auxílio do IPTU, pessoas com doentes na família, com baixo poder aquisitivo, e que isso faz com que a lei federal hoje é muito clara. Se tu tem alguém na família com doenças crônicas contínuas, tu pode pedir isenção do imposto de renda, e é concedido. E hoje, o nível do município, o médico do município faz o laudo, encaminha via quem está nos escutando, sabe que isso aí, assistindo, sabe que qualquer pessoa pode requisitar. Então, município, uma boa proposição, vereador Kramer, e um parabéns pelo teu trabalho que a gente fez semana passada. Obrigado. Obrigado, vereador Cassol. Vereador Vicari. Obrigado, presidente. Vereador Pinheiro. Obrigado, presidente. Vereador eu, Daniel Gardim. Vou falar daqui mesmo. Gostaria só de comunicar aos vereadores que recebemos o convite da Secretaria de Educação para a abertura da Feira do Livro na segunda-feira, dia 26. E então nós vamos mudar a data da sessão para na terça, se algum vereador tem alguma objeção. Aí vamos mudar a data, então, na semana que vem para terça, para prestigiar esse evento. Seria isso. Vereador Jackson. Sim, senhor presidente.
Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, pessoas que nos ouvem, comunidade aqui presente, vereador Cassol, a sua emenda ao projeto de lei 039. Eu vou iniciar aqui pela resposta ao pedido de informações quanto às castrações que foram feitas em 2023, pedindo informações que veio do Executivo Municipal, assinado pelo prefeito municipal, onde dizia que em 2023 foram feitas 161 castrações, quando na verdade foram feitas 156, a não ser que eles fizeram em outra clínica que não a que fez estas 156. Em 2024, foi informado que haviam sido feitas 158 castrações, mas na verdade foram feitas 135. Então, eu vejo que houve um ato falho na assinatura do senhor prefeito no pedido de informações. E a comunidade questionando, vereador Cassol, que as castrações não estão sendo feitas em razão deste projeto de lei 039/2025 não ser votado. Eu digo para vocês que se a prefeitura quiser fazer as castrações, ela pode. Por quê? O contrato de R$60 mil feito lá em fevereiro, ele não relaciona nada a este projeto. Assim como este projeto não relaciona nada ao contrato. Então, nobre vereador, você vai, como eu disse tempos atrás, na prática, eu vou resolver fazer uma casa, vereador Daniel. Eu vou chamar o mestre de obras, eu vou dizer, olha, tio, eu quero gastar 100 mil. Ele diz, não, por 100 mil eu faço a casa. Passa 2, 3 meses, eu chamo o engenheiro desenha a casa, eu vou lá, apresento, aí o construtor diz, bah, mas por 100 mil eu não posso fazer. Então, como é que tu vai contratar o construtor e depois fazer o projeto? Como é que tu vai fazer um pregão aqui, dizendo como vai ser feitas as castrações e depois vai fazer o projeto? Começamos por aí, certo? Vamos mais adiante, vereador Cassol. Eu sinto, porque aqui neste veto tem a assinatura do prefeito. E eu digo para ele cuidar com as palavras, porque agora todo o projeto que vier, todo o pedido de informação com a assinatura do prefeito prego, eu vou me direcionar a ele. Senhores edis, o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei 039 trata-se de serviço auxílio à população, no qual a sua obrigatoriedade, como fixado na emenda legislativa, implica em aumento de despesas, ao se determinar sem qualquer estudo de impacto a obrigatoriedade de serviços de captura, remoção, soltura e castração de cães e gatos, sendo que o vereador não possui competência para provocar aumento de despesa ou interferir em finanças de outro poder por meio de sua iniciativa, alterando o impacto original previsto. Fica até meio demagoga esta justificativa aqui, mas a mim não surpreende, vereador Cassol. Eu sei como é que são ali. Só que se este projeto se refere ao contrato de R$60 mil, eu chamo a atenção para a cláusula 8ª deste contrato. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 124, inciso 2º, a linha D da Lei Federal 14.133/2021, será concedido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado de forma documental o desequilíbrio contratual. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. Esta emenda do vereador Cassol, ela se coloca aqui. Está aqui no contrato, tchê. Todos os vereadores aqui aprovaram a emenda. E eu pergunto mais uma coisa, por que é que, então, num projeto desses, não fazem como o Beno, semana passada, fez? Ele veio aqui, sentou com nós, disse, ó, tem esses projetos, tem esse, discutimos. Teve um projeto que houve um embate que ele já sabe que, se for mandar para esta casa este projeto, ele deve conversar novamente com nós para ver a viabilidade, para não criar essa polêmica. Por que é que não foi feito isto com esse projeto? Por que não foi chamado os vereadores para sentar, para discutir? Por que não foi chamado as ONGs?
para discutir, está certo, precisa incluir alguma coisa, não. O que o vereador Cassol colocou ali na emenda? O programa de castração de cães e gatos deverá incluir ações e serviços de captura, remoção, soltura e castração de animais. Para as ONG não ter que estar toda hora, as pessoas não ter que estar toda hora correndo atrás dos cães e gatos para castrar. É um auxílio a essas ONGs que tanto se doam sem contrapartida nenhuma, só se estressam. Então, nós queremos auxiliar as ONGs e o prefeito diz que não pode, sendo que está previsto no contrato. E só para deixar bem claro, ali diz que o vereador não pode criar despesas para o município. E aí eu vou puxar lá para 10/10/2016, onde um vereador do Rio de Janeiro, ele fez uma proposição em que ele solicitava a instalação de câmeras de segurança em escolas públicas, municipais e cercanias. Na ação sustentou que a lei apresenta vício, o STF na época, de iniciativa, pois decorreu de proposta do Legislativo local, situação que usurparia a competência exclusiva do chefe do Executivo por propor normas sobre o tema. O TJ do Rio de Janeiro julgou procedente a ação, dizendo que não poderia criar despesas, né, declarando inconstitucionalidade da lei. Porém, houve um recurso no STF. E a posição do Gilmar Mendes? Ao se pronunciar pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que a discussão relativa a vício de iniciativa no processo legislativo é relevante dos pontos de vista jurídico e político, principalmente quando se cogita desrespeito à competência privativa do chefe do Poder Executivo. O ministro observou que, como a lei questionada acarreta despesas aos cofres municipais, há também relevância econômica na questão debatida. Ademais, os efeitos práticos da legislação que incide sobre as escolas municipais e cercanias e com o escopo protetivo dos direitos da criança e do adolescente evidenciam que o tema tem repercussão social e certamente não se limita aos interesses jurídicos das partes recorrentes. Vou pular um parágrafo aqui. No caso, o ministro explicou que não foi verificado qualquer vício de inconstitucionalidade formal, pois a lei não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgão da administração pública local, nem trata do regime jurídico de servidores públicos. Acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao poder público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do Estado brasileiro, nos termos do artigo 227 da Constituição. Assim, o ministro conheceu do agravo e deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do TJ do Rio de Janeiro e declarar constitucional a lei. A manifestação do relator pelo reconhecimento da repercussão geral foi seguida por unanimidade no plenário virtual. Ou seja, aqui, lógico, o vereador criou uma despesa, mas a despesa era um investimento. Se isto aqui foi procedente, imagina uma simples inclusão para pegar o animal na rua e também, lógico, a emenda em que diz que o animal tem que ficar em observação. Isto é uma lógica, Leodegar. Como é que não vai ter isto no projeto? Como é que não vai ter esta observação? Se é sabido, como o próprio vereador Cassol colocou. E aí, está aqui na cláusula 8ª um precedente que diz que pode haver. Eu vi que não há conflito nenhum. Então, senhor presidente, eu acho que... Quer dar uma parte, vereador? Sim, senhor presidente. Eu tenho que me manifestar porque no dia da apresentação dessa emenda, eu falei na tribuna, conversa com o vereador Cassol, 40 anos recebendo cachorros na porta de casa. Então, eu acho que é desnecessário uma resposta dessa maneira. Porque tem muitas coisas que acontecem também, equivocadas, que nós também não usamos dessa mesma força. E eu acredito que o prefeito não chegou ao entendimento dele o que o Cassol sugeriu. Chama o Cassol lá. Aí todo o trabalho que a gente faz para unir aqui, que eu faço, que ainda quero ver todo mundo tomando chimarrão junto, o Jackson e o Prego, o Cassol, todo mundo... vai por água abaixo por umas infelizes respostas de não chamar o vereador que assinou o regimento em 89, vamos dar respeito, veterinário. Mas seguimos adiante, acredito que cada vez vamos se aproximando mais e vai melhorando.
Exatamente, senhor presidente. Eu não gostaria de estar aqui fazendo esse posicionamento, mas é a minha obrigação em defesa ao vereador Cassol. Era isso, senhor presidente. Então, vamos seguindo a ordem do dia. Vamos botar em votação o projeto de lei 045, autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado e de excepcional interesse público, para atender a necessidade temporária da Secretaria Municipal de Administração e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Botamos em votação o pedido de informação 011 do vereador Jackson Lauxen. Em discussão, pedido de informação do vereador Jackson. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, vereador Jackson Lauxen, 012. Em discussão, pedido de informação. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de informação por unanimidade. Pedido de informação do vereador Jackson Lauxen, 013, 2025. Em discussão, pedido de informação. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. São 3 pedidos de informação. Aprovado por unanimidade. Agora, dando sequência, explicações pessoais, 5 minutos sem a parte. No dia de manhã estará sendo transmitida na Rádio Cultura, a partir das 9 horas da manhã. Começamos com o vereador Giovanni Zelame. Vereador Leodegar. Não, obrigado, presidente. Vereador Leonardo. Fica à vontade, vereador Leonardo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que assistem a gente pelas redes sociais, que ouvem a gente pela rádio, pessoas aqui presentes aqui na sessão da Câmara de hoje. Então, eu tenho para falar que hoje a gente teve a presença da equipe da assistência social, o Pipe, o Colares, a Solange e a Jocelaine, e a gente teve como sanar algumas dúvidas que essa casa tem. Uma questão é que tudo que é feito pela assistência social é feito através de um parecer social. Então, não é nada escolhido, as pessoas não são escolhidas. Não é dito por escolhas deles que vai ser a pessoa A ou a pessoa B vai ganhar algum benefício da assistência social. Tem um parecer social que vai determinar que aquela pessoa é socialmente vulnerável e tem direito a ser incluída em algum programa social. Eu também perguntei sobre os terrenos daquela área adquirida pela prefeitura, e então que provavelmente esse ano os terrenos serão feitas infraestrutura naqueles terrenos. Não terá inscrições, não terá. Então precisa primeiro ter a infraestrutura, ter as ruas, ter calçamento, ter água, ter esgoto. Então precisa ter uma infraestrutura lá antes de poder ter os terrenos e as casas. Então, era uma dúvida minha, é uma dúvida muito grande da população, quando vão poder se inscrever, quando vão poder ganhar seu terreno, né, ganhar a sua casa, claro que vão pagar a sua casa, mas entrar num programa social, né, para isso. E a gente também foi informada que as pessoas que têm o direito ao BPC, que têm o BPC, que vão lá na assistência social atualizar, pois muitos benefícios estão parados por conta disso. As pessoas se mudam muito, as pessoas trocam de telefone, então, às vezes, o pessoal da assistência social não consegue entrar em contato para atualizar
o BPC. Então, que as pessoas se direcionem à assistência social, atualizem seu cadastro, que daqui a pouco alguma coisa que está travado por conta disso. Também tenho para passar que nesse mês de maio, é um mês de maio amarelo, a gente teve com a Polícia Rodoviária sobre a prevenção da violência no trânsito. A gente viu acontecer muitas tragédias no município hoje, nos últimos dias também, em relação ao trânsito. E esse mês amarelo é realmente em função a isso. Que tanta coisa que acontece no trânsito, tantas vidas que também são ceifadas precocemente, a gente fica muito sentido, principalmente quando é uma criança, a gente tem filho, a gente sente muito isso. Meus pêsames para as famílias, para a família que teve uma grande perda. Então, dizer que esse mês amarelo é em relação à prevenção de acidentes de trânsito e que a gente esteve presente, a Secretaria de Saúde, o DETRAN, a própria Polícia Rodoviária e os bombeiros, atacando lá na Polícia Rodoviária, conscientizando as pessoas, né, sobre o trânsito, sobre segurança no trânsito, sobre saúde no trânsito, que a gente tem que cuidar da saúde da gente também no trânsito, para daqui a pouco acontece algum piripaque, alguma coisa, desculpa a palavra, mas alguma coisa com a pessoa, né, se não está bem de saúde, estar dirigindo e pode acontecer um acidente por conta disso. A importância que os bombeiros passaram também, não é obrigatoriedade de ter o extintor hoje, os carros pequenos, mas a importância de se ter, de que quantos carros incendiaram e pegaram fogo, e daqui a pouco, se tivesse o extintor de incêndio, poderia ter sido prevenido essa situação. Então, é importante, mesmo que não seja obrigatório, é importante você ter um extintor. E esse extintor em dia, claro que caminhões, veículos de maiores portes, continuam obrigatório a questão do extintor. Mas os carros pequenos também, vamos ter essa consciência que se tiver um extintor, daqui a pouco pode, tanto o seu próprio carro, como daqui a pouco um carro enxergar alguma coisa, um outro sinistro no trânsito, você utilizar o extintor, vai ser de grande benefício. Seria esse para hoje. Muito obrigado e boa noite. Vereadora Lisiane. Sim, vou ocupar. Fique à vontade, vereadora. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que estão aqui presentes, a imprensa, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e as pessoas que amanhã vão ouvir via rádio. Eu quero convidar a população taperense e região. Todo mundo está sabendo do protesto que está acontecendo no Tio Hugo. Estive lá sexta-feira. O pessoal de Itapera está pouco participando. Queria convidar agricultores, o comércio, cooperativas, para se fazerem presente, dar uma mão aí para o agricultor. Eu sou filha de agricultor, sei o que eles estão passando. Eles não estão negando as contas, mas estão querendo prolongar essa dívida, né? Então, quem puder comparecer é das 9 da manhã até as 17 horas. Convidar também para a 34ª Feira do Livro de Itapera, que acontece do dia 26 a 30, lá no centro de evento, onde esse ano terá o tema Entre Livro e Saberes, ler o mundo para transformá-lo. Isso é em homenagem aos 120 anos de nascimento do escritor Érico Veríssimo. Então, convidar o pessoal para ir lá, levar seus filhos, as crianças participarem. É muito legal essa feira. Eu lembro de quando a gente era pequenininho, as escolas iam, é bem interessante. Onde vai ter espetáculo culturais, contação de histórias, livrarias, escritores. Então, quem puder se fazer presente.
E quero também comunicar que o setor de bloco de produtores se mudou de endereço, né? Então, o endereço novo é na rua 10 de novembro, número 185, é ao lado da Emater, agora. Então, os produtores rurais que possuem ou solicitaram seu bloco de produtor, que retirem até dia 30 de junho. Seria isso, presidente. Obrigada. Vereador Renato Cassol. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, demais colegas, comunidade aqui presente, assistente, em especial fazer uma deferência ao nosso vereador Adriano Kramer, Jeremias Kramer, que assumiu a minha vaga na última sessão, e parabenizar pelo trabalho que ele apresentou, os 4 proposições lidas hoje, e semana que vem nós vamos defender melhor, que vai ser votada, e também pela sua manifestação, seu conhecimento que ele fez durante a sua presença nesta casa. Parabéns mais uma vez. Também dá o parabéns, hoje é de muitos parabéns, né? Marcelo Haig, pela entrevista, acompanhei também a entrevista que ele fez com a nossa promotora de justiça, com relação a Corsã, como é que é? AGEA. Vamos falar sobre Corsã. E onde que ela foi muito clara, e o Marcelo conduziu a entrevista com muita propriedade, e onde que ela disse que uma das responsabilidades, quem fez o contrato é do município, para fiscalizar. E o senhor presidente, é nesse sentido. Ficou muito claro. E ela disse que poderia usar a Câmara de Vereadores, eu sugiro aqui, onde tem a demanda de vários munícipes que têm as contas alteradas, que têm a sua reclamação, que ela não receberá a solicitação, o pedido individual, que se juntaria 8, 10 clientes, onde a Câmara de Vereadores pode fazer esse serviço de encaminhamento, receber encaminhamento, que à tarde, da 1h às 19h, uma coisa assim parecida, na Câmara, na Promotoria Pública. Então, mais uma vez, Marcelo, a função da rádio está sendo bem cumprida. Também com relação, Lise, com relação ao protesto dos agricultores. Me parece que ele ainda é tímido, muito tímido. Eu passei hoje, na ida e na volta, estive para Sundo, com a minha esposa lá, tratamento de saúde, e realmente parei lá e o protesto ainda é bastante tímido. E ele disse que não tem muito apoio, porque parece que estão com pouco, não é pouco entusiasmo, a adesão ainda é pequena, mas que a gente tem que usar os meios de comunicação possíveis para que seja sensibilizado o governo federal para esta securitização. Também com relação à Feira do Livro, nós, tu que é um povo culto, tem que usar os livros. E livro é a maior sabedoria que tem, e Érico Veríssimo, nosso grande escritor de Cruz Alta, 120 anos, natural de Cruz Alta. Isso foi do tempo e o vento passou e está ainda, as obras dele continuam sendo atuante e moderno. Também que seja mandado os votos de condolência à família de Ricardo Mombelli. Saber, Ricardo Mombelli, filho de um patriarca de Itapera, que a família Mombelli se estabeleceu, e o grupo Mombelli é anterior ao município. Hoje, claro que o grupo está extinto, mas o grande empregador, a grande indústria que tinha em Itapera, se falava em Itapera, Curtume Mombelli. Então, Mombelli, hoje, o CTG Guido Mombelli, onde que empresta seu nome, tem Rua Guido Mombelli, e o Ricardo era dessa família que nos deixou há poucos dias. Que seja enviado um voto de condolência, e também recebi com tristeza, agora à tarde, passamento de Arlindo Ludwig, é do município de Seba, mas faz muito parte da região. É um grande empregador, e ainda continua, da empresa de metalurgia lá de Seba, com mais de 150 funcionários,
e também por essa doença que a gente quase não consegue segurar, que é o tal de câncer, né, que está cometendo muitas e muitas pessoas. E ele hoje à tarde foi a despedida dele com 71 anos de vida. E então que seja também enviado, mesmo que seja um município, outro município, os votos de condolência. Também a gente recebeu a notícia do passamento dessa menina, hoje de manhã, chegando a Passo Fundo, alguém disse, de um acidente grave em Itapera. Como? A pessoa perguntou, tu é de Itapera? Olhamos, já apareceu, não sabia quem, mas realmente a gente leva uma notícia. E dizer que o maio não é amarelo, o maio está sendo vermelho. Que essa tragédia que acontece na região, é lamentável, o trânsito está cada vez mais violento. As pessoas não têm mais tempo, não têm respeito. A gente andando por aí, cada minuto está sujeito a um acidente. É isso, obrigado. Vereador Aurélio Vicari. Vou ocupar, presidente. Fica à vontade. Senhor presidente, novos colegas, pessoas aqui presentes, imprensa, nosso colega vereador Adriano Câmara, demais pessoas que nos assistem, pessoas que nós vamos escutar na Rádio Cultura, gostaria de colocar alguns assuntos interessantes. Uma sobre o parque de exposição, onde pessoas taperenses que laçam após o expediente, as luzes estão sendo desligadas, e agora no inverno é importante que a juventude, as pessoas que treinam, que representam, né, delegado, a nossa gauchada do nosso município, precisa de treino. Né? Quanto mais treino, mais bem representada vai ter a nossa cidade quando sai nessa prática esportiva. Então, eu gostaria que mandasse um ofício para as pessoas interessadas de comando do parque, da prefeitura, para que, se pudesse, ligar essas luzes, claro, até um período, né? Certamente não vai ficar lá ligado a noite inteira, né? Mas dentro de um período que essas pessoas realmente possam fazer seus treinos. É importante, né? Uma área de esporte do nosso município. Também falo do programa do governo do Estado, colocado muito bem por nosso Marcelo Ricardo, nosso amigo, juntamente com a Emater. Vai ser agricultura familiar, de 15 a mais famílias no nosso município vão ter acesso até R$30 mil para a recuperação do solo. Então, é importante as pessoas que nos ouvem e demais, que quem tem interesse, quem é agricultura familiar, possa chegar na Emater para fazer seus contatos, suas inscrições, seus cadastros, porque é muito difícil, faz muito tempo que o governo do Estado fez alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos que aproveitar a recuperação das nossas áreas. Com isso, certamente, nós vamos diminuir o nosso custo e vai aumentar a nossa produtividade. Daí, certamente, o nosso município ganha, o Estado ganha e a União. Então, é importante as pessoas... Claro que vai ter mais discussão, vai ter mais esclarecimento a respeito disso, né? E nós queremos que realmente as pessoas consigam se beneficiar desse programa do governo do Estado. Outra situação que eu gostaria de nosso presidente mandasse um ofício para a secretária de Saúde, onde tem uma informação que uma pessoa foi trazida para o plantão e realmente é uma pessoa acamada e, após ser liberada, o plantonista não atendeu mais à noite. Essa pessoa que anda acamada em sua casa, ela teve que ser colocada numa carroceria de caminhonete para poder levar para casa. Então, eu gostaria que mandasse um ofício para a secretária para saber se o plantonista, qual é a obrigação dele,
se é até um horário, se não é até um horário, e que realmente possa nos informar quem é o nome dele e se realmente tem ocorrido mais situações dessa forma. Eu acho muito triste, né, como vocês estão falando de acidente, uma pessoa acamada, de noite, foi buscado para o hospital e depois esse plantonista não atendeu mais o seu telefone. Segundo as informações que eu tenho, a pessoa que é plantonista tem que ficar com o telefone ligado e atender, principalmente numa hora difícil, né? Uma madrugada e assim por diante. Às vezes a gente pode salvar uma vida, ou é nossa obrigação também de atender as pessoas, principalmente as com mais deficiências, e essa realmente... Então, eu gostaria que fosse mandado esse pedido de informações para a nossa secretária de saúde, para ver se isso é correto, não é correto, e que nós precisamos realmente saber a verdade para que a gente possa saber com quem a gente está trabalhando. Um abraço. Obrigado. Vereador Cristiano Pinheiro. Fica à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste e quem estão aqui presente. Eu quero trazer ao conhecimento de nós colegas que, por coincidência, hoje, à busca de alguns documentos na prefeitura, tive o prazer e o conhecimento de ficar sabendo que a SHE não vai mais a leilão. Graças ao trabalho, quem sabe, de nós, do colega Jackson, todos nós vereadores aqui, e a competência também do jurídico. Quero parabenizar o prefeito e também o jurídico, por ter ido buscar essa possibilidade de anular esse leilão. Por quê? O leilão, a empresa SHE ia a leilão por quê? Os funcionários estariam buscando seus direitos, reivindicando seus direitos. Foi montado um documento, foi mandado ao juiz. O juiz leu a parte deles, mas ele também precisava alguém que mostrasse a outra parte, como acontece com nós aqui, vereadores. Um vem aqui, mostra a sua parte, vem o outro e mostra o outro lado. Então, estou aqui para agradecer pelo nosso trabalho, né, que a SHE, então, não vai mais a leilão. Tá? Então, quem sabe, nesse prazo, que vai ser demorado, quem sabe, a gente não sabe, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, quem sabe o juiz acaba dando a possibilidade da prefeitura, como fiel depositário, e outra empresa consegue se instalar ali e conseguir trabalhar. Quem sabe através de algum aluguel, não sei como pode ser feito, né? Então, eu achei interessante trazer isso para a comunidade taperense, que eles fiquem sabendo que o jurídico, então, o nosso prefeito, através do jurídico, acabou buscando esse resultado. Então, a empresa SHE não vai mais a leilão. É isso aí. Obrigado, vereador Cristiano. Vereador Daniel Gardim, passo as palavras ao vice-presidente Vicari. Passo a diretoria da mesa. Convido o nosso presidente para assumir a tribuna dessa Câmara de Vereadores. Boa noite a todos, pessoal que nos ouve e nos assiste pelas redes sociais, demais presentes. Vou dispensar, cumprimentar a todos, porque gostaria de ser breve. Queria agradecer ao secretário Pipe por estar presente hoje e sua equipe, e dizer, Jackson, parabéns por essa iniciativa de estar chamando os secretários na segunda-feira. Hoje foi muito importante colocar dúvidas e até questionamentos para nós podermos chegar cada vez mais à verdade. Cláudio Schultz, muito obrigado por atender a limpeza do arroio a par da Rua Azul. Está sendo feita a limpeza. E a rua também ali a par, né? Queria parabenizar o encontro de escoteiros, que eu não pude estar presente, no sábado, fomentando a boa cultura.
e o encontro de corais do Coral 8 de Maio, que teve de corais da região. Eu estive presente e parabenizo também uma boa cultura, que nós temos que fomentar a boa cultura. E gostaria de falar sobre a digitalização que está sendo feita, a comunidade Tapera, começando o processo, e chegou o momento de parabenizar esse setor, que é o setor da Secretaria de Fazenda, que está preocupado com a maior transparência. Em um mundo que nós vivemos, onde a desconfiança anda ao lado de todo mundo, e ainda mais de políticos ou do poder público e serviços públicos, não devemos só ser honestos, temos que mostrar que somos honestos, principalmente o poder público. Não devemos ser transparentes, temos que mostrar a transparência. E quero parabenizar prefeito Prego, vice Márcio, porque são os idealizadores, juntamente com o secretário Beno, dessa digitalização, onde ficará mais fácil para acessar, até mesmo para a fiscalização, para a auditoria, para os fornecedores que têm empenhos a receber, como está o processo, estará tudo ali. De repente demora um ano, mas começou o trabalho. Então, a comunidade Tapera será um serviço de excelência aqui da Prefeitura de Tapera, do Executivo Municipal, e aplaudo de pé, essa iniciativa de fazer essa digitalização, que economizará, além de papéis, mão de obra, dando mais tempo aos funcionários para exercer serviços nobres. Às vezes tem 3, 4 funcionárias lidando com papel, e hoje nós estamos na era da digitalização. Então, é preciso que a comunidade saiba que esse setor está sendo bem conduzido. Alguns erros podem acontecer, mas muito mais acertos, e estamos caminhando para uma excelência num setor. Até mesmo para nós vereadores, podermos fiscalizar alguma compra pública, estará tudo ali digitalizado online, fica fácil. Até mesmo para os funcionários trabalharem, os setores estarão interligados. Então, esse passo que o Executivo Municipal, através do prefeito Oswaldo Erich, vice-prefeito Márcio, estão fazendo, juntamente com o secretário Beno, merece o aplauso de todos. E que tenhamos como exemplo a maneira que o secretário Beno trata nós vereadores aqui. Qualquer dúvida que nós ligamos, ele prontamente sobe, explica. Algumas coisas podemos não concordar, mas ele traz o contraditório. Está de parabéns esse setor. E falando do Beno, secretário, falo de todos os que são colaboradores dessa secretaria. Porque, como ocorreu hoje, de repente, por uma falta de comunicação, não teve uma emenda. Ah, mas não é possível fazer emenda? Chama o vereador, chama o vereador. Às vezes o prefeito tem um pensamento, e às vezes as pessoas, o vice-prefeito Márcio, tem um pensamento, mas às vezes se deixa inflamar por vamos falar a palavra, picuinhas. Então, parabéns novamente, e que possamos seguir nesse rumo. Nós temos muito a colaborar, nós vereadores aqui. Temos que ser ouvidos nos erros e nos acertos. Muito obrigado. Convido o nosso presidente, Daniel Gardim, para assumir os trabalhos novamente nessa casa. Bom, pessoal, dando sequência, então, na semana que vem Senhor estaremos... presidente, questão de ordem. Tu vai falar também, Jackson? Eu achei que tu não ia falar. Vereador Jackson, então, está com a palavra. Sim, senhor presidente. Senhor presidente, comunidade que nos ouve, como já dito antes, então, e
houve um comentário nas redes sociais que as castrações não estavam sendo feitas no município de Itapera, em razão de não ter sido votado ainda o projeto de lei 039. Eu digo que, em razão de já haver um contrato de prestação de serviços, o número 064 de 2025, nada impede que a Prefeitura Municipal faça as castrações. Então, até eu digo para as pessoas, aquelas responsáveis pelas ONGs, que nos contatem, que nós intermediaremos, se necessário. Comunidade, Corsã. Eu até diria que seria uma boa notícia, essa notícia, este ofício 176/2025. Comunicamos que o Executivo retirará o projeto número 118/2023, pois o mesmo perdeu seu objeto, tendo havido a celebração de aditivo contratual com a Corsã e Egea, assim como a grande maioria dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Outro sim requer a retirada do projeto 118/2023. Nosso jurídico, Lei Orgânica Municipal, capítulo 4, das Obras e Serviços Municipais. Artigo 108. A permissão de serviço público a título precatório será outorgada por decreto do prefeito, após edital de chamamento de interessados, para a escolha do melhor pretendente, sendo que a concessão só será feita com autorização legislativa mediante contrato precedido de concorrência pública. Parágrafo 1º. Serão nulas de pleno direito as permissões, as concessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacordo com o estabelecido neste artigo. Senhor presidente, eu peço que aguarde a retirada desse projeto até um parecer do jurídico, pois, pelo que parece aqui, não poderia ter sido feito este contrato. Seguindo aqui, senhor presidente, o RH do nosso município em turbulência, diríamos assim. 2 funcionárias afastadas por motivos de saúde, e aí eu fui fazer uma breve pesquisa. 4 de 2014, 30 cargos de comissão. 4 de 2025, 43 cargos de comissão. 4 de 2014, 351 vagas, funcionários. 4 de 2025, 407 vagas. Agora, o que mais me preocupa é este dado. 4 de 2014, 41 contratos emergenciais. 41. 4 de 2025, 130 contratos emergenciais. Senhor presidente, nós devemos nos preocupar com isto. Imagina o quanto sobrecarregou o RH fazendo processo seletivo, com todo o trabalho que já tinha, mais do que triplicou em 10 anos. Algo desnecessário. Fazer um trabalho aqui de utilidade pública, o PIP, o pessoal da assistência social, esteve conosco hoje e foi feita uma observação que é interessante levar para a comunidade aquelas pessoas interessadas e beneficiadas com Bolsa Família e o BPC, que ao menos uma vez por ano, elas têm que se fazer presentes na assistência social para validarem seu cadastro e tudo mais. E para finalizar, senhor presidente, a maioria da comunidade, ao menos para mim, chama quando tem um problema de água. E como o senhor falou, nós somos o para-choque. Eu, quanto à Corsã, eu estou deixando de ser o para-choque. Eu estou dizendo para a comunidade ligar para a prefeitura, ligar para o executivo. Na quarta-feira passada, o coordenador da microrregião esteve aqui em nossa prefeitura. Alguém de vocês, vereadores, foi chamado para participar da reunião, para saber o que se tratava? A comunidade ficou sabendo o que foi tratado? Aí, eu entendo a comunidade. O vereador é a voz da comunidade. Como é que nós vamos nos pronunciar se quando o coordenador está aqui, o executivo não nos chama, não nos faz participar para nós sabermos o que está acontecendo? Era isso, senhor presidente.
Agora sim. Obrigado, vereador Jackson Ivan Lauxen. Ivan. Então, seguindo, gostaria de falar que o projeto de lei 039 será baixado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Nada havendo mais a tratar, invocando a proteção de Deus pela grandeza do povo de Itapera, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 27 de maio, terça-feira, devido à abertura da 34ª Feira do Livro, que acontecerá nos dias 26 a 30 de maio, no Centro de Eventos, e todos os taperenses convidados, em local de horário de costume, a nossa sessão. Muito obrigado, boa noite.